Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. É um prazer poder recebê-los aqui. E agora eu quero falar especificamente sobre técnicas de estimativas, utilizadas principalmente nos processos de estimar as durações, estimar os custos do projeto, estimar os recursos do projeto, ok? Então essas técnicas se misturam, eventualmente eu utilizo uma em detrimento da outra, baseado às vezes no tipo de projeto que eu estou trabalhando, ok? Então sobre isso que eu quero discutir com vocês. Então uma das maneiras aí de nós trabalharmos a questão de estimativa de duração, ou custo ou recurso das atividades é por meio de opinião especializada. É a gente perguntar para alguém que conhece já do trabalho, que já fez esse trabalho no passado, que dá consultoria, mentoring, seja lá o que for, que consegue me dar um nível de precisão maior, informações sobre quanto que um projeto pode durar, ou custar, ou quantas pessoas que eu posso alocar para poder executar aquele tipo de atividade, certo? Então, questão de opinião especializada, ela pode envolver departamentos, grupos, pessoas ou especialistas que possam contribuir a partir de suas experiências em projetos anteriores, semelhantes, se puder isso, melhor ainda, de maneira que possam compartilhar suas vivências e competências no processo de estimativa do projeto, tá? Temos também a estimativa análoga, que é baseada em analogia, ou seja, de comparação. Você pega um projeto, por exemplo, anterior, que durou um ano, supondo, e você vai executar um projeto semelhante, portanto você pode partir da premissa que aquele projeto vai ter também uma duração de um ano. Também conhecida como opinião de especialistas, a gente pode atribuir esse outro nome também em relação à estimativa análoga. Elas são parecidas em alguns aspectos, ou se confundem em alguns momentos. É referenciada como tipo de estimativa top-down, significa você estimando dos níveis mais altos da EAP até os níveis mais baixos, certo? Então, por exemplo, quando eu falo assim que esse projeto aqui que nós vamos executar já foi feito um anterior que custou 1 milhão. Então nós vamos partir da premissa que esse projeto também vai custar 1 milhão. Então você pega 1 milhão e começa a distribuir esse dinheiro ao longo das entregas do projeto. Essa é uma estimativa top-down. Você vai distribuindo esses valores em relação às entregas que serão realizadas, de cima para baixo. Baseia-se na opinião de especialista, em informações também históricas. Isso é o que difere a estimativa análoga da opinião de especialista, que a opinião de especialistas envolve muito uma conversa baseada na experiência dessas pessoas. Ok? Agora, quando você busca bases históricas, informações, documentos, você está indo um pouco mais além. É aí onde nós temos a estimativa análoga. Então, vai se basear na opinião dessas pessoas, tá? Mas também informações históricas do projeto a partir de analogias, ou seja, comparação com atividades ou projetos semelhantes que ocorreram no passado. Então, perceba que essa é uma estimativa, por exemplo, que possibilita estimar duração, custo e recurso do projeto de maneira mais rápida do que outras estimativas. Nós vamos comentar sobre isso. Um outro conceito que eu quero trazer para vocês também, que ajuda nesse processo de estimativa, é o conceito de heurística. Você já ouviu falar sobre isso, Se não, vamos lá. Quero explicar para vocês. A heurística é uma regra geralmente aceita ou a melhor prática, por exemplo, em um determinado setor. Então, quando eu falo assim, regra 80-20, isso é uma heurística, o trabalho de design sempre representa 15% da duração do projeto. É uma heurística, é uma informação, uma prática do setor. Se você, de repente, planeja um projeto com a parte de design durando ou custando 40% do orçamento, talvez a gente tenha que parar e observar isso. Então a gente tem essas informações que muitas vezes são fornecidas por especialistas, são práticas de mercado ou mesmo associações que estabelecem determinados valores de referência relativos ao planejamento do projeto, certo? Então esse é um conceito também que pode eventualmente ser citado, principalmente no exame PMP, certo? Uma outra técnica também de estimativa que pode ser utilizada é a estimativa paramétrica. E a estimativa paramétrica ela utiliza de uma relação estatística entre dados históricos e outras variáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um pedreiro
e esse pedreiro ele consegue construir 10 metros de parede por dia. Eu não sei quanto que um pedreiro constrói por dia, tá? Tô chutando aqui, tá? Apenas para termos de arredondamento. E eu preciso, por exemplo, já que ele faz 10 metros por dia, 10 metros quadrados, eu preciso 100 metros quadrados, quer dizer que ele vai gastar 10 dias de trabalho, né? Então é uma forma também de estimar baseado na produtividade da pessoa, certo? Pode produzir altos níveis de precisão dependendo dos dados usados no modelo, do que você está utilizando como base, e pode ser aplicado em conjunto com outros métodos de estimativa. Eu posso utilizar a paramétrica junto com a análoga, ou então a paramétrica junto com outras técnicas que serão apresentadas aqui para vocês. E dentro desse conceito de paramétrica é importante a gente levar em consideração, né, também o conceito de curva de aprendizado. O que seria isso, né? Basicamente é o seguinte, refere-se à progressão da eficiência na realização de uma determinada atividade, ou seja, quanto mais uma mesma tarefa é realizada, mais rápido é a sua conclusão. Evidentemente, existe um ponto em que a eficiência não é mais possível de ser melhorada devido a restrições, a limites físicos. Quando você começa a fazer qualquer trabalho que seja, normalmente nós somos mais lentos. Mas à medida que nós vamos adquirindo prática, a gente vai ganhando velocidade. Então essa é a ideia da curva de aprendizado. Você consegue, um pedreiro, por exemplo, que começa a construir paredes, ele não faz 10 metros por dia da primeira vez, ele faz, sei lá, 5, 6. Né? Passado uma semana ele está fazendo 7, 8. Passou mais uma semana ele está fazendo 10 metros quadrados. E aí ele atinge o quê? O limite dele. Devido a restrições físicas da pessoa ou às vezes do próprio ambiente, ele não consegue ultrapassar aquela barreira, né? Então nós temos que levar em consideração esse fator na hora de utilizar a estimativa paramétrica, tá certo? Nós temos aí também a estimativa de 3 pontos e basicamente ela pode ser dividida em 2 tipos. Eu quero apresentar agora o primeiro tipo para vocês, que é conhecido também como distribuição triangular ou média simples. É aquela coisa tipo, você tem uma estimativa pessimista, otimista, mais provável. Soma as 3, divide por 3. E você tem ali, no caso ali, um resultado baseado em média simples, né? Ou também conhecido como distribuição triangular. Esses nomes podem, às vezes, ser referenciados dentro do exame PMP, ok? A fórmula de distribuição triangular, né, conhecido como simples ou direta aqui no caso, pode se dar pelo somatório da estimativa otimista mais a mais provável mais a pessimista dividido por 3, ok? Então, essa é a fórmula utilizada quando você pretende calcular a estimativa de 3 pontos, que no caso se refere ao modelo de distribuição triangular ou média simples. Nós temos um outro modelo também muito famoso, né, que é o modelo também estimativo de 3 pontos, mais conhecido como PERT. PERT é um termo do inglês que significa Program Evaluation Review Technique. É uma técnica que foi desenvolvida algumas décadas atrás, anos de 40, 50, eu não lembro agora exatamente, mas que foi, né, atingiu grande sucesso e tem sido utilizada até nos dias de hoje, ok? Ela é conhecida como distribuição beta ou média ponderada, o que difere ela em relação à estimativa, no caso, né, a média simples, ok? Fórmula PERT ela se dá então pelo somatório da estimativa otimista mais um peso maior que nós damos para a estimativa mais provável de 4, né, mais a estimativa pessimista dividido por quanto? Já que tem 6 elementos, né, 4 de um de outro e 1 de outro, nós vamos dividir por 6, ok? Então, né, quando você aplica essa fórmula, você vai obter ali um resultado que se refere à estimativa PERT de uma determinada atividade, que posteriormente vai possibilitar nós calcularmos desvio padrão, que é um conceito que nós vamos tratar em outra aula, não aqui nesse momento, tá bem? Vamos lá, avançando então nas técnicas de estimativa, agora eu quero falar para vocês da estimativa bottom-up. Nós temos, né, como eu já mencionei, a estimativa top-down, que é a análoga, que é de cima
para baixo, né? E nós temos também a estimativa bottom-up, que ela pega justamente os níveis mais baixos da EAP, os pacotes de trabalho ou as atividades do projeto, vai estimando os níveis mais baixos até o nível mais alto do projeto, né? Então é um método utilizado para estimar um componente de trabalho, certo? O custo do projeto, no caso, seria a soma dos custos dos componentes de trabalho, ou seja, das contas de controle. Nós até abordamos um pouco disso quando nós estudamos o processo criar a EAP, né? E envolve justamente esse processo de estimar os níveis mais baixos do projeto e subindo, né? Olha um exemplo aqui que eu quero trazer na tela para vocês, né? Nós temos aqui um EAP de um projeto qualquer, né? Então a ideia de utilizar a estimativa bottom-up é estimar os pacotes mais baixos do projeto, né? Por exemplo, nós temos aqui esses pacotes aqui que eu posso estimar tanto duração quanto custos, né, quanto recursos no meu projeto. Nós temos aqui esse conjunto aqui de entregas também, que é o nível mais baixo. Lembrando que pacote de trabalho é o pacote que não tem nenhum pacote embaixo, né? Então, quando você vai estimando esses carinhos, estimou esse outro, e assim sucessivamente, você já vai ter o quê? O custo do item 4 aqui, desse projeto. Quando você estima esses dois, você vai ter o custo do item 2.5. Quando você estima todos esses itens aqui, você vai ter o quê? O custo ou a duração ou recursos relativos à entrega 2 aqui do meu projeto. Somando todos esses itens aqui no nível que está mais alto no meu projeto, nós temos, portanto, né, informações mais detalhadas relativas a essa técnica de estimativa que envolvem tanto duração quanto o custo do projeto, assim como a quantidade de recursos que serão utilizados, né? Bom, e talvez então uma pergunta importante que nós temos que nos fazer: qual estimativa é melhor para o seu projeto? Para responder essa pergunta, é necessário responder outras perguntas do tipo: você tem tempo para estimar? Se você não tem tempo, talvez a bottom-up ou a paramétrica não sirvam para você. Concorda? Você precisa obter estimativas rápidas, de maneira rápida? Então talvez a análoga seja mais apropriada neste caso. Você tem recursos para estimar? Você tem pessoas para te ajudar nesse processo de estimativa? Então, se você tem, talvez, né, vale a pena fazer uma estimativa bottom-up, ou paramétrica, ou uma PERT, dependendo das suas necessidades, né? O seu projeto ele é crítico. Quanto mais crítico for o seu projeto, talvez mais essencial seja buscar uma técnica de estimativa mais precisa para o seu projeto, né? Você deseja alto teor de confiabilidade dos dados? Algumas vão dar mais confiabilidade, outras um pouco menos. Então, esses são fatores que ajudam a definir justamente o tipo de estimativa mais adequado para o nosso projeto. E nós temos que entender esse contexto porque isso são questões relacionadas com o exame PMP, né, em que é apresentado um cenário e você tem que optar por uma técnica ou outra de estimativa dentro do projeto. Nós teremos a oportunidade de testar esse conhecimento quando nós formos fazer simulados, ok? Bom, vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas, né, das principais técnicas de estimativa utilizadas. Nós temos então tipos de estimativa, vantagens e desvantagens que eu quero apresentar aqui para vocês. Primeiro, a análoga, a top-down, né, ou opinião especialista no caso, podemos colocá-las todas dentro da mesma categoria. Então, uma das vantagens que nós temos relativas a essa estimativa é que ela é rápida, ela tem um custo baixo de operacionalização, né? Já a desvantagem é que ela pode ser imprecisa ou mesmo tendenciosa, baseada às vezes na opinião de uma pessoa que de repente ela estimou errado, né? Tem informações baseadas apenas na visão dela de projeto, de realidade, então pode trazer vícios para dentro do meu projeto, eventualmente. Essa seria uma desvantagem, né? A paramétrica, né, a vantagem é que é cálculo com base em capacidade de produção. Então, se você, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo dentro do seu projeto, você pode fazer uso dessa técnica, né, baseado na produção dos recursos que você tem disponíveis. E a desvantagem é que ela é um pouco mais demorada, pode envolver custos associados com a elaboração
com a utilização dessa técnica, né? A PERT e 3 pontos, ela gasta um pouco mais de tempo, né? Mas antes disso, né, a vantagem é que ela possui alto teor de exatidão e é uma das poucas técnicas de estimativa que calcula reservas, né, que permite com que você possa ter reservas para poder comportar eventuais variações relativas com a duração ou o custo do projeto. Nós teremos uma outra oportunidade onde eu vou detalhar isso melhor e explicar para vocês como que a PERT é calculada, como que nós calculamos o desvio padrão do projeto, como que nós respondemos questões associadas com essa temática, tá? Então, fiquem tranquilos que esse assunto vai ser bem explorado mais adiante, né? E a desvantagem dela, que era uma técnica de estimativa demorada, né? Por fim, a bottom-up, ela tem um alto teor de confiabilidade, né? A gente calcula desde a atividade em nível mais baixo no projeto até os níveis mais altos do projeto. Então a gente consegue um teor de confiança relativo aos dados com maior precisão. E a desvantagem é que ela é demorada, né? Envolve altos custos, você tem que ter gente disponível para poder fazer esses cálculos para você, para poder fazer esses levantamentos, então isso vai gastar tempo também para a gente poder conseguir produzir esses resultados. Então esses são alguns aspectos associados com técnicas de estimativa. Outros conceitos importantes também que nós precisamos entender se referem à análise de reservas, né? Vou explicar para vocês o que é necessário que o gerenciamento de projetos tenha uma reserva para acomodar riscos que permaneçam no projeto após o término das atividades de gerenciamento de riscos, né? Então, o que leva um projeto às vezes a gastar mais, a durar mais tempo, ou consumir mais recursos, ou tudo isso de maneira simultânea, é justamente os riscos que ocorrem ao longo do projeto. E nós podemos ter uma reserva que vai ser utilizada justamente para poder comportar eventuais riscos que podem acontecer, né? Essas reservas são de 2 tipos, né? Existem as reservas para contingências, que se associam com riscos conhecidos, e as reservas de gerenciamento para riscos desconhecidos. Eu não vou explicar esse conceito aqui agora. Nós temos uma aula específica de riscos, onde nós vamos abordar esse assunto de elaboração de construção da reserva de gerenciamento associada com os riscos conhecidos e reserva de contingência, perdão, associada com os riscos conhecidos e as reservas de gerenciamento associada com os riscos desconhecidos do projeto. Então, fiquem tranquilos que nós vamos estudar esse assunto aí no momento apropriado, ok? Outro assunto também, outra questão importante associada com essa temática de estimativa envolve análise de alternativas, né, que é usada para comparar diferentes níveis de capacidade ou habilidade de recursos. É uma técnica de compressão, ferramentas, decisões de fazer, alugar ou comprar. Ou seja, se você está estimando, né, você tem que levar em consideração alternativas. Olha, se nós fizermos o trabalho, vamos gastar quanto tempo? Quanto que vai custar? E se nós terceirizarmos, né, contratar alguém para fazer esse trabalho, vai ser mais barato? Vai ser mais rápido? A qualidade vai ser melhor? Então nós estamos analisando alternativas aqui no caso. Se o projeto está durando 1 ano, será que eu consigo aplicar uma técnica de compressão para reduzir a duração do cronograma? Vamos analisar essas alternativas. Então esse é um fator também considerado em se tratando de estimativas. A proposta aqui é ponderar as variáveis de recursos, custo e duração a fim de determinar uma abordagem ideal para realizar o trabalho do projeto. Não existe apenas, às vezes, uma alternativa apenas. Existem várias e, portanto, nós temos que analisar diferentes cenários e tomar decisão para aquela alternativa que vai beneficiar melhor o nosso projeto, tá bem? Um outro conceito importante relacionado com estimativas envolve o custo de qualidade. Mas o que seria isso, né? Basicamente, inclui avaliar o impacto do custo de investimento adicional em conformidade versus o custo de não conformidade, né? Apenas para explicar para vocês, custo de conformidade refere-se a ações que eu promovo para evitar erros e falhas ao longo do projeto. Por exemplo, quando você dá um treinamento para a equipe, né, você tomando a decisão de dar um treinamento para as pessoas porque você quer evitar o risco de falhas acontecerem no projeto, né? E falhas poderiam ser retrabalho,
problemas de garantia, recall. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos de custo de não conformidade associado com problemas que acontecem no projeto e que vão onerar ou o projeto ou a empresa em função do produto que nós geramos lá na frente. Esse conceito eu vou trabalhar melhor mais adiante com vocês na parte de qualidade, mas nesse momento eu quero apenas enfatizar que ele é considerado num processo de estimativa, uma vez que você precisa, por exemplo, levar em consideração um eventual treinamento para a equipe, né, a adoção de uma determinada ferramenta que vai ajudar a melhorar a qualidade do projeto e evitar erros lá na frente, né? E espera-se, no caso, que esse investimento seja menor do que o custo do erro acontecer, né? Se não for menor, então não vale a pena, né, aquele tipo de investimento, né? Vamos discutir isso depois em outro momento mais apropriado, quando nós formos estudar o gerenciamento da qualidade. Então, esse é o recado que eu tinha a dar para vocês aqui relativos a questões de estimativas, e vamos avançando no nosso curso aí que a gente tem mais coisas para começar. Até mais, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!